Olha, toda empresa, toda organização existe para uma coisa: criar valor. Mas o que é valor de verdade? Não é só lucro, né? É um equilíbrio e, às vezes, bem complicado entre benefícios, riscos e recursos. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos dar uma olhada em como o framework COBIT 5 especificamente nos dá um caminho, um método claro para transformar essa ideia de valor em resultados que a gente pode ver, resultados concretos para o negócio. Pois é, como é que uma organização consegue equilibrar tudo isso? Benefícios, riscos, recursos, é quase como um malabarismo, né? E é o tipo de coisa que tira o sono de muito gestor por aí. A boa notícia é que não precisa ser um ato de circo. Vamos ver como uma estrutura como a do COBIT 5 ajuda a transformar essa confusão toda em um processo bem mais claro, bem mais gerenciável. E aqui está o ponto central, o objetivo de toda a governança, a criação de valor. O mais legal é como o COBIT 5 enxerga isso. Valor não é uma coisa só. Pensa num tripé. De um lado, tem a realização de benefícios. É por isso que a empresa existe, certo? Do outro, a otimização de riscos. É o que garante a sobrevivência. E na base, a otimização de recursos. É o que faz a empresa crescer, prosperar. O valor de verdade está no equilíbrio perfeito entre esses três. Ok, então com essa ideia de criação de valor bem clara, vamos entrar de cabeça no primeiro princípio do COBIT 5. E olha, ele é o mais importante de todos. É o ponto de partida para tudo, a base que direciona o resto inteiro do framework. Parece óbvio, né? Mas o impacto disso é gigantesco. Pensa bem, as organizações existem para servir alguém, para servir seus stakeholders. Então, as necessidades deles têm que ser o começo de tudo, de qualquer estratégia, de qualquer projeto. Se uma ação não está ligada a uma necessidade de um stakeholder, a pergunta é: por que diabos ela está sendo feita? Mas afinal, quem são essas partes interessadas? A gente está falando de um grupo bem diverso, como dá para ver aqui. Tem a galera de dentro, o conselho, o CEO, os gerentes, todo mundo querendo mais eficiência, mais crescimento. E tem o pessoal de fora, os reguladores, os parceiros, os clientes, que esperam qualidade, conformidade. E aí que mora o desafio. Porque muitas vezes o que um quer não é exatamente o que o outro quer, e essas necessidades entram em conflito. E essa citação aqui resume perfeitamente o dilema. Sabe, ela tira a palavra necessidade do campo abstrato e transforma em perguntas do dia a dia, perguntas reais. Eu estou tendo retorno do que eu investi em TI? O pessoal está satisfeito com o serviço? É exatamente para conseguir responder perguntas assim de forma clara e objetiva que um bom framework de governança é essencial. Beleza. Então, já entendemos que tudo começa com as necessidades dos stakeholders. Mas como a gente pega algo meio vago, tipo melhorar a satisfação do cliente, e transforma isso em ações concretas, especialmente lá para a equipe de TI? Bom, é aí que o COBIT 5 entra com um mecanismo super poderoso para fazer exatamente essa tradução. E esse mecanismo se chama cascata de objetivos. Dá para pensar nela como se fosse o motor de tradução do COBIT 5. Ela que garante que uma necessidade lá de cima, do negócio, não se perca no meio do caminho. É um processo lógico que vai quebrando essa necessidade maior em pedaços menores, em tarefas que dá para executar. E essa cascata funciona em 4 passos bem diretos. Primeiro, você tem os direcionadores. Pode ser uma mudança na estratégia, uma nova tecnologia, que influenciam as necessidades dos stakeholders. Ok, essas necessidades então viram objetivos corporativos, metas mais amplas para o negócio. A partir daí, esses objetivos do negócio são traduzidos em objetivos de TI. E por fim, esses objetivos de TI definem o que a gente chama de habilitadores, que nada mais são do que os processos, as ferramentas, as habilidades que a gente precisa ter para fazer a coisa acontecer. É um fluxo bem lógico, de cima para baixo. Tudo isso na teoria soa muito bem, né? Mas vamos ver como esse mecanismo de tradução funciona na prática. Um exemplo real ajuda a clarear tudo. Vamos pegar um ponto de partida bem comum, um objetivo que quase toda empresa tem: melhorar a satisfação do cliente. É uma meta de negócio clara, de alto nível, que vem direto, adivinha de onde? Das necessidades dos stakeholders. E é aqui que a mágica da cascata acontece. Olha que interessante. Aquele único objetivo de negócio não vira uma única tarefa para TI? Não, ele se desdobra em vários objetivos de TI. Para deixar o cliente satisfeito, a TI precisa garantir o alinhamento com o negócio, gerenciar os riscos, entregar os serviços direitinho, ser ágil para mudar quando precisar e, claro, garantir a segurança de tudo.
Isso mostra de um jeito fantástico como a TI não é uma coisa só, mas apoia um negócio de muitas frentes diferentes. E qual é a grande sacada disso tudo? Simples. A cascata de objetivos acaba com o trabalho aleatório. Cada atividade de TI agora tem um porquê, tem um propósito claro que a gente consegue rastrear até uma necessidade lá do negócio. Isso quebra aquela ideia da TI trabalhando isolada num silo e garante que cada centavo, cada hora investida está de fato contribuindo para gerar valor de verdade. Então, a gente viu o princípio fundamental e o mecanismo em ação. Mas, qual é a mensagem final? O que a gente realmente precisa guardar sobre essa parte do COBIT-5? É isso aqui. A cascata de objetivos do COBIT-5 é a ponte. É a ponte que transforma o que os stakeholders esperam em ações do dia a dia. Ela pega o que o negócio quer e o porquê ele quer e traduz isso de forma metódica no como a tecnologia vai entregar. É o alinhamento na sua forma mais pura. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, uma reflexão importante. Se a gente olhar para uma organização, qualquer uma, será que é possível traçar uma linha reta e clara, saindo das tarefas do dia a dia da TI e chegando até as necessidades mais importantes dos clientes, dos acionistas, dos reguladores? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, diz muito sobre o quão alinhada essa organização realmente está.